Olá, pessoal. Vamos começar agora o plantão da Química. Me chamo Vitor, vamos pegar o assunto do segundo ano do ensino médio, com o assunto termoquímica. Termoquímica, lembra o quê? Já traz logo para você temperatura. Então, vocês vão estudar reações químicas que ocorrem com absorção ou liberação de energia. Assim dizer, vamos para frente. Calor e temperatura. Pronto. Lá no módulo de vocês tem essa partezinha de calor e temperatura e existe uma diferença entre os dois. Qual é a diferença entre calor e temperatura? Calor vai ser a energia transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É por isso que geralmente vocês escutam algumas pessoas dizendo bem assim, eu estou com frio. Não, você não está com frio, você está com ausência de calor. É diferente, certo? E a temperatura ela vai ser medida a questão da energia cinética das partículas que existem em um determinado sistema. Ou seja, o grau de agitação das partículas. Vocês sabem que tem aqueles estados físicos da matéria, sólido, líquido e gás. Cada estado físico ou estado de agregação da matéria dá no mesmo, tanto estado físico como estado de agregação. Todos eles, você tem um grau de agitação entre essas partículas. Beleza? E é a temperatura que vai medir. É por isso que quando você tem febre, geralmente colocam um termômetro em você para medir a sua temperatura, ou seja, o grau de agitação das suas partículas. Reações endotérmicas e exotérmicas. Pronto. Nessa parte da química, da termoquímica, vocês estudam reações que vão ser endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas é quando você absorve calor. Exotérmica é quando você libera calor. Exocista, libera, exotérmico, exocista, libera. Olha, você tem esse exemplo aqui da fotossíntese. Essa fotossíntese, uma planta ela absorve o calor, absorve a energia que é transmitida pelo sol e faz uma reação de fotossíntese, ou seja, o CO2 absorvido junto com a água em presença da luz, que vai fornecer esse calor, que é essa energia que ele está absorvendo, vai produzir a glicose e o oxigênio que é liberado para a atmosfera. Então, no resumo, você tem que exotérmica é quando você libera o calor e endotérmica é quando você absorve calor. Estados de agregação ou estados físicos da matéria. São 3 estados físicos, sólido, líquido e gás. Não me interessa muito essa parte da fusão, vaporização, condensação nesse momento. Isso aí vocês aprendem já lá no primeiro ano. O que me interessa é que quando você sai do estado físico sólido para o líquido e de líquido para gás, você tem uma absorção de calor. Quando você absorve esse calor, ele identifica para você que é uma reação do tipo endotérmica. Quando você retorna de gás para líquido, de líquido para sólido, isso aqui está liberando calor. É como se você imaginasse, por exemplo, um cubinho de gelo. Pega lá um cubinho de gelo na sua casa, coloca ele em cima de uma mesa. Você percebe que ele começa a derreter. O que está acontecendo ali é porque ele está absorvendo aquela temperatura que está ali fora no ambiente e está transformando o seu estado sólido para o seu estado líquido. Se você continua fornecendo calor para ele, energia ou calor, se você continua fornecendo esse calor para ele, ele passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso, certo? E aí tem essas nomenclaturas que vocês já aprenderam lá desde o primeiro ano. Gráficos. Vitor, como é que eu posso encontrar um gráfico de termoquímica? Nas reações endotérmica e exotérmica, você já sabe. Reação exotérmica, eu libero o calor, é o exocista. Libera, sai, exotérmica. E endotérmica é absorver aquele calor. Qual é a diferença de um para o outro no gráfico? Bom, no gráfico você vai perceber que tem o seguinte, eu tenho reagente e tenho produto. Toda a equação química não tem para onde você correr. Toda a equação química você sempre vai ter reagente, uma setinha e produto. Toda a equação química você sempre vai ter reagente e produto. Reagente, produto, reagente, produto. Antes da seta, reagente, depois da seta, produto. O que acontece aqui é o seguinte, em uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Imagine o seguinte, você é um empresário, você produz fertilizante e vamos supor que você tem lá um gasto de reagente, de material que você vai colocar para começar a produzir, você gasta, sei lá, uma média de 20 mil, vamos botar pouquinho,
Você ainda é pobre, está começando agora. Olha, você tem 20 mil para investir. Você aplica 20 mil e você quer ter um retorno. Ou seja, você quer ter seu produto, que é o seu fertilizante. Você espera ter lucro, mas vamos supor que no momento que você está fazendo essas operações, o maquinário, etc., você no primeiro mês, você obteve 5 mil de produto. Poxa, eu invisto 20 e tenho 5 no produto, eu perdi. Isso indica dizer que você acabou liberando, ou seja, perdendo 15 mil. No sentido dos investimentos. Quando você faz na reação química, identifica para você que o reagente que você colocou, tudo que você tinha de reagente, ele acabou tendo produto, teve produto. Sempre vai ter, não tem problema nenhum. Só que a diferença é que a quantidade de reagente que você colocou foi superior à quantidade de produto. Então, isso identifica para você que é uma reação do tipo exotérmica. E quando é uma reação endotérmica? Pronto. Imagine que esses mesmos 20 mil que você colocou, lá no primeiro mês de produto, você obteve 50. Você obteve 50 mil. Ou seja, você teve um lucro aí de 30 mil reais a mais. Então, quando você fala no tipo reações químicas, o que acontece? Quando você coloca reagente, a quantidade de reagentes que você coloca, o que você produz se torna superior à quantidade de reagente. Isso identifica para você que é uma reação do tipo endotérmica, ou seja, absorveu energia, absorveu calor. Com isso, essa partezinha, até essa partezinha de gráficos, se vocês pegarem o módulo 5, no capítulo 14, da página 14 e 15, vocês conseguem fazer essas atividades já com essa primeira parte do assunto. Já no caderno mais, você tem a página 16 para resolver essas questões, beleza? Entalpia, pronto. Agora a gente acaba com aquela parte de teoria e vamos começar realmente na parte do cálculo, que é o mais bonito, é o que presta. Olha, nessa parte dos cálculos, você vai ter a entalpia. Entalpia de 3 formas. Ou a entalpia de formação, entalpia de ligação, ou então a entalpia que você chama de lei de Hess. Qual é a diferença? Eu trouxe esses 3 esquemas aqui para vocês, porque muita gente fica se perguntando, Vitor, como é que eu vou ter a noção de diferença entre uma entalpia de formação, uma entalpia de ligação? Como é que eu vou identificar isso numa questão? É muito fácil. Primeiro que quando você tiver a prática, você já vai conseguir resolver essas questões bem tranquilo, sem dúvida nenhuma. Entalpia de substância, ele vai lhe dar a substância, por exemplo, aqui, ó, hidróxido de cálcio, e vai lhe dar uma determinada entalpia, um valor de entalpia. Ele está lhe dando os valores da substância. Então, eu percebo que é uma entalpia de formação, ou então uma entalpia de substâncias. Também tem alguns livros que trazem sobre essa nomenclatura. Como eu identifico a entalpia de ligação? É fácil. Na entalpia de ligação, diferente da substância, ele não está mais trazendo para você a substância, e sim a ligação. Ou seja, a ligação entre carbono e hidrogênio vale 412. Já na entalpia, que é chamada de lei de Hess, você vai ter uma equação global, uma equação geral, e você vai ter 2 ou mais subequações que vai trazer para você conseguir identificar novamente aquela equação. Então, na parte da lei de Hess, você vai ter 2 ou mais subequações para que você encontre a equação global novamente. Reações endotérmicas. Vitor, como é que eu identifico uma reação endotérmica? Novamente, toda reação endotérmica ela absorve calor. Então, o seu ΔH, que é a variação de entalpia, ele tem que dar um valor positivo. Como eu identifico? Tem várias formas de você identificar. A primeira, numa reação, numa equação química, você tem um reagente mais um determinado calor fornecendo uma quantidade de produto. Ou então você vai ter uma equação em que você vai ter reagente, produto, e lá no finalzinho ele vai lhe dar o ΔH, maior do que 0, ou seja, valores positivos. Ou então, se você pegar uma equação, por exemplo, aqui já na equação direta, eu tenho uma equação, reagente, setinha, produto, e eu tenho um ΔH. Esse ΔH aqui ele já está me indicando 491,5 kJ. Então, isso aqui já está dando um valor positivo. Então, já consigo identificar que é uma equação, uma reação do tipo endotérmica. Ou pelo gráfico, como vocês já viram, quando a entalpia dos produtos é superior à entalpia dos reagentes. Em uma reação exotérmica, é o inverso. No ΔH agora não é mais positivo, ele vai ser negativo, liberando esse calor. E você tem reagente, setinha, produto, mais um calor fornecido. Outro tipo de equação que você consegue identificar é quando você tem um reagente produzindo algo e o seu ΔH menor do que 0, ou seja, valores
negativos. Exemplo, eu tenho uma equação em que lá no finalzinho ele está me dando o meu ΔH. Ó. ΔH é igual a menos 68,3 kcal por mol. Ah, Vitor, você trouxe quilojoules e agora está trazendo quilocal por mol. Vocês podem encontrar essas unidades, vai depender muito de cada questão. Ou você encontra quilocal por mol, quilojoule por mol. Isso aí pouco importa. Basta você se atentar a essa unidade na hora de resolver as questões. E pelo gráfico, vocês já tinham visto, quando a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Vitor, não entendi muito bem essa parte do calor que você está dizendo. Se você pegar uma equação qualquer, A mais B produzindo C mais D, pronto. Se esse valor, vamos só colocar aqui, ó, mais 38, pronto. Se esse calor, que é o que vocês viram lá no slide lá, se esse calor ele estiver no lado dos produtos, ou seja, depois da seta, se ele estiver no lado dos produtos, estiver depois da seta, produto, esse valor aqui vai identificar para você que vai ser uma reação do tipo exotérmica. Mas, Vitor, se for o contrário, se no meu lado dos reagentes eu tiver A mais B mais os 38, e eu tiro do lado dos produtos e agora eu estou colocando no lado dos reagentes. Se esse valor somado, ou seja, esse calor que está sendo somado, tiver no lado dos reagentes, ele vai identificar para você o inverso. Vai ser uma reação do tipo endotérmica. É só ele dizendo bem assim, olha, A mais B vai absorver 38 kcal por mol e produzir algo. E se tiver o inverso, A mais B produziu C mais D e liberou aquele calor, certo? Como é que eu faço o cálculo da variação de entalpia? Pelo menos da deformação primeiro. Como é que eu faço os cálculos? Bom, toda vez que vocês tiverem esse deltazinho aqui, delta, identifica para você que é uma variação. O H não é o hidrogênio. H vai estar representando para você a entalpia. Então, ΔH identifica para você variação de entalpia, de formação. Bom, você vai ter uma fórmula, você vai ter uma reaçãozinha, desculpa. Você tem uma reação, e nessa reação, para você calcular, ele vai lhe dar alguns dados, que são esses daqui do lado esquerdo. Por exemplo, a entalpia do ZNS vale tanto. A entalpia do O2 vale tanto. Cada um vai ser fornecido esses dados na questão. O que você vai ter que fazer? ΔH, variação, é sempre final menos inicial. Se eu tenho reagente e produto, quem é meu final? Produto. Quem é meu inicial? Reagente. Então, como fica uma equação? ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É uma variação. Toda vez que é uma variação, é final menos inicial. Isso você aprende em física também. O que é que você faz agora? Quem são seus produtos? ZNO e o SO2. Lembre do balanceamento. Olha, essa questão já está trazendo balanceado, que é esses coeficientes aqui na frente. Olha. Se não tiver, é sua obrigação, todas as vezes que você pegar qualquer questão de química, fazer o balanceamento. Como já está balanceado, é só você multiplicar esse valor 2 multiplicado pelo valor que o ZN corresponde. Por exemplo, o ZN tem um valor correspondente a menos 49,23. Multiplicado por 2, que é a quantidade estequiométrica que ele tem. Você tem um total de menos 98,46. E aí você faz para todos. Eu só preciso que você se atente a esse cara aqui. Ó. O2 é uma substância simples. Todas as substâncias simples, ele vai corresponder a 0. Beleza? E aí você faz o cálculo. Produto menos reagente. Coloco os dados fornecidos. Quem são meus produtos? ZNO e o SO2. ZNO corresponde a menos 166,48, que é o que já está aqui. Mais, quanto vale o SO2? Menos 141,988, que também está aqui. O menos da fórmula, e aí você coloca os reagentes, que são esses outros caras daqui da frente. ZNS e o O2. Só que o O2 já vale 0, então você não adiciona ele. Beleza? Só está lá para o 0 só para você identificar, mas ele está caindo fora. Esse é um outro exemplo que teve na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mesmo problema, mesma resolução, não tem outro. Você tem uma equação química, já está balanceada também. Você já identifica quem são seus reagentes, quem são seus produtos. Esses são os dados que são fornecidos pela questão. E aqui você faz a resolução normal, ΔH, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. E tudo só fazendo substituição.
Lembrando que toda vez que você tiver substância simples, que no caso é o O2 e o Ag, todas as vezes que você tiver substância simples, ele tem um valor igual a zero. Por isso que ele não é adicionado aqui, viu? Lá no módulo 5, ainda no módulo 5, no capítulo 14, vocês têm as páginas de 26 e 27 para resolver essas questões do tipo de entalpia de formação. E no caderno mais você tem a página 17 até a página 25. Tudo de entalpia de formação. Cálculo da variação de entalpia de ligação, a penúltima, já estamos terminando. Nesse cálculo de variação de entalpia de ligação, pode lhe dar um probleminha a mais. Você tem que ter uma base boa na parte de ligações químicas. Eu sugiro vocês pegarem a parte de ligação covalente e retornar um pouquinho aquele assunto. Se você souber fazer a parte de ligação covalente, você consegue desenvolver tranquilamente a parte de entalpia de ligação. É um dos assuntos de entalpia que não é tão cobrado no Enem, mas você também não vai contar com a sorte. Então, ele não é tão cobrado, mas também você não pode contar com a sorte, então eu sugiro você relembrar. Aqui tem, observe a tabela, como é a diferença? Eu tenho o valor da ligação, carbono e hidrogênio vale 414, carbono dupla O vale 716, oxigênio ligado a hidrogênio vale 439, e aí sucessivamente. Tenho a mesma ideia, uma equação química, e eu tenho os dados fornecidos pela questão. Vitor, qual é a diferença disso aqui agora? Antes, na de formação, basta você pegar os dados que era fornecido e substituir. Dessa vez, você vai ter que montar essa equação todinha aqui, destrinchando ela. Como? Bom, CH4 é carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. O2 é oxigênio dupla oxigênio. CO2 vai ser o seu carbono no centro, ligado a 2 átomos de oxigênio, e a fórmula da água, que é o oxigênio no centro, ligado a 2 átomos de hidrogênio, respectivamente com seus coeficientes estequiométricos. Olha, esqueceu os coeficientes estequiométricos, parabéns, errou a questão todinha, só toda. Olha, como eu faço o cálculo? Bom, você já sabe que tem uma setinha, antes da setinha, reagente, depois da minha seta, é produto. Antes da seta, que é para o lado dos reagentes, e depois da seta, que é para o lado dos produtos. Para o lado dos reagentes, a multiplicação que você, a soma que você fizer aqui, desculpa, a entalpia dos reagentes que você fizer, você vai pegar os dados fornecidos de cada ligação. Por exemplo, eu tenho uma ligação carbono e hidrogênio no lado dos reagentes? Tenho. Quantas? 1, 2, 3 e 4. Então, vai ser 4 vezes a carbono com hidrogênio. No lado dos reagentes, eu tenho uma ligação entre carbono dupla O, não tenho carbono dupla O. Eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, não tenho oxigênio ligado a hidrogênio. Não tenho carbono ligado a oxigênio, não tenho carbono ligado a carbono, mas tenho O dupla O. Então, O dupla O aqui, ó, então eu vou ter 2 do meu coeficiente estequiométrico, 2, vezes a quantidade de vezes que ele se repete, que é apenas 1. E quanto corresponde o valor de O dupla O? 500. Então, é só substituir. Beleza? Esse lado dos reagentes, você vai fazer a mesma coisa para o lado dos produtos. É só analisar se cada lado desse vai ter esse tipo de ligação. Analisa a ligação por ligação. Beleza? No lado dos reagentes, depois que você fizer tudo, a multiplicação e a soma, esse valor no lado dos reagentes, você vai dar ele como positivo. E no lado dos produtos, você vai dar ele como negativo. E no final eu faço o quê? Meu ΔH, eu faço a soma. Não é mais diminuir, é somar. ΔH vai ser a soma da entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes, levando em consideração o sinal. Se você tiver dificuldade com jogo de sinal, você vai errar essas questões, viu? Então, fique muito atento a essa partezinha. É só se ligar à questão do jogo de sinal. Um outro exemplo também que teve aqui é a mesma ideia. Aqui ele está lhe dando a ligação de cada substância. A ligação hidrogênio com hidrogênio, nitrogênio com nitrogênio, hidrogênio com nitrogênio, e você tem uma equação. Só que aqui ele está pedindo a formação de 1 mol de amônia, e aqui eu tenho 2 mols de amônia. Como eu faço isso? A mesma coisa. Vamos desmanchar esse cara todinho aqui. Desmanchando ele, você tem essa configuração. Vitor, por que ficou uma tripla? Cara, você tem que estar lembrando ligações covalentes. Se você não lembrar ligações covalentes, eu sugiro você retornar, senão a gente vai ter que perder muito tempo para lembrar isso aqui, ou então fazer uma outra aula gravando com relação a isso. Viu? Então, veja só.
Faço o mesmo esquema para o lado do reagente e para o lado dos produtos. No lado dos reagentes, eu olho quais são as ligações que eu tenho, nitrogênio com nitrogênio, quantas? 1 mol na minha estequiometria, e a ligação nitrogênio com nitrogênio corresponde a quanto? 944. Então, vai ser 1 vezes 944, o próprio 944. E aí você faz para os demais também, lembrando que no lado dos reagentes, você vai colocar um sinal positivo, e no lado dos produtos, você vai ter um valor negativo. Como eu calculo o ΔH? Somando os dois. Basta somar os produtos mais reagente. Continue nessa mesma ordem. Produto, reagente. Só que dessa vez, diferente da entalpia de formação, vocês vão ter a soma. Produto mais reagente, levando em consideração o sinal deles, viu? Lá no módulo 5... Ah, sim, esqueci. Depois que você terminar esse ΔH, esse valor que você obteve aqui, você vai ter o seguinte, na questão ela está me pedindo para 1 mol de amônia, e nesse cálculo eu calculei para 2 mols de amônia. Como é que eu faço para achar para 1? Basta dividir por 2, então fica a metade, menos 44 kJ por mol, certo? Lá no módulo 5, no capítulo 14, na página 30, você encontra essas questões de ligação, entalpia de ligação, e no caderno mais você tem da página 25 à página 31. E finalizando a entalpia, você tem a ligação da lei de Hess, certo? Que essa é a que mais cai no Enem, cara. Então, você precisa estar muito atento com isso aqui. Como eu faço uma lei de Hess? Você tem uma equação global, em que ele vai lhe dar 2, 3, 4, ou 5, ou mais, também não importa, subequações, para que você consiga encontrar essa equação global novamente. Como eu faço isso? Muito simples. 3 passos você tem que seguir. Se você não seguir esses 3 passos, você vai errar todas as vezes que começar a fazer questões de lei de Hess. Meu primeiro passo é que se eu inverter, ou seja, quem é reagente virar produto e quem é produto virar reagente, se eu inverter isso aqui, eu preciso trocar o sinal. Quem era negativo passa a ser positivo. Se eu tiver que multiplicar alguém ou dividir alguém, eu tenho que multiplicar tudo, até o ΔH também. Se eu multiplicar esse cara por 2, então eu vou ter que multiplicar tanto esse por 2, O2 por 2, CO2 por 2, H2O por 2 e o meu ΔH por 2 também. Certo? Como eu faço essa questão? Bom, você tem a equação global, que é essa daqui, esse carinha aqui é a principal, e você tem as 3 subequações. Como eu faço para responder isso? Analise uma por uma. Analise elemento por elemento, substância por substância. O meu primeiro no lado dos reagentes, eu tenho carbono. Quantos? 2 mols de carbono. Onde é que eu tenho carbono nas equações? Na minha segunda aqui, ó, carbono sozinho na minha segunda. Veja só agora, ó. Quantos mols de carbono aqui eu tenho? 1. Mas na minha equação global eu tenho que ter quantos? 2. Então, esse cara daqui do meio, a segunda, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 carbono, 2 oxigênio, 2 CO2 e o meu ΔH multiplicando por 2. Permanece o sinal porque eu não tive que inverter ninguém. Eu apenas fiz multiplicar. Vou para o próximo, H2. Onde é que eu tenho H2? Na minha terceira equação aqui, ó. Beleza, só que eu estou em 1 mol apenas, e aqui na equação global eu tenho 2. Como é que eu faço para fazer a multiplicação aqui agora? É só acrescentar um 2 aqui na frente. Ó. 2H2, 2 vezes 1, 2. Dividido por 2, 1. 1 de O2, e multiplico o oxigênio também, ou o H2O, que é a água. Eu tinha 1 multiplicado por 2, 2 moléculas de água. E o meu ΔH também multiplica. Se aqui era menos 285,5, multiplicado por 2, menos 571. Beleza? E agora como é que eu faço, Vitor? Agora é só montar todo mundo, junta todo mundo. Lembrando que você faltou o C2H4. Esse C2H4, na equação global, ele está no lado dos produtos. Se ele está no lado dos produtos, e aqui na minha primeira equação ele está no lado dos reagentes, então eu preciso inverter. Quem é reagente vira produto, e quem é produto vira reagente. E o meu ΔH, ele soma esse sinal de negativo e passa a ser positivo, que é o que vocês conseguem encontrar aqui embaixo. Ó. 2CO2, só estou repetindo, a única coisa que eu fiz foi inverter. 2CO2 mais H2O, produzindo C2H4 e 3OH2. E o sinal que foi invertido, antes era negativo, passou a ser positivo. Agora é show de cortes, é só você cortar. Quem for igual do mesmo lado dos reagentes, soma. Quem for em lados opostos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 oxigênio com mais 2 oxigênio, 3 no lado dos reagentes, e eu tenho 3 oxigênios no lado dos produtos. Então, você cancela.
tenho 2 CO2 no lado do reagente e 2 CO2 no lado dos produtos, cancela. 2 H2O no lado dos reagentes e 2 H2O no lado dos produtos, cancela. E aí você soma todo mundo, quem sobrou? 2 carbonos, 2 H2, produzindo C2H4. E o meu ΔH, Vitor, como é que eu encontro? Some todos os ΔH que você tem, levando em consideração o sinal dele. Se é positivo, se é negativo, some tudo. E o resultado final, somando 1409,5 menos 786,6 menos 571, você vai ter um total de mais 51,9. Lá no módulo 5, dessa vez agora no capítulo 15, na página 16 e 17, você já encontra essas questões de lei de Hess. E aqui, para finalizar, eu trouxe um mapa mental, só para vocês tiverem uma curiosidadezinha de ficar, para não ter que estar retornando direto o gráfico. Como eu identifico uma equação termoquímica, ela é do tipo endotérmico ou exotérmica. Endotérmico quando seu ΔH é maior do que zero, e exotérmica quando seu ΔH é menor do que zero. Endotérmica absorve calor, exotérmica libera calor. Aí vem aquela formulazinha na equação, como eu mostrei para vocês. Olha, endotérmica eu tenho um A mais um valor, que é um calor, produzindo alguma coisa. Esse calor não está no lado dos reagentes, então identifica que é endotérmica. Exotérmica, quando libera calor, B produzindo D mais uma quantidade de calor. Se o calor estiver no lado dos produtos, exotérmica. Como é que eu faço o cálculo do ΔH? A entalpia de formação, sempre eu tenho reagente e produto. Vai ser o ΔH, é a variação, final menos inicial. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que isso aqui é na entalpia de formação. Quando você pega a parte de lei de Hess e a energia de ligação, você soma, levando em consideração o sinal. Nos gráficos, como eu identifico que é exotérmica, quando o meu produto é menor do que o meu reagente, e como eu identifico na endotérmica, quando o meu produto é maior do que o reagente. Exotérmica, já está aqui tudo de novo. E como eu identifico também na exotérmica o ΔH? Toda vez que você calcular um ΔH, nas questões que vocês retornarem aí pelo slide, e vocês perceberem que seu ΔH deu negativo, ele vai ser do tipo exotérmico. Se seu ΔH der positivo, ele vai ser do tipo endotérmico. Beleza, pessoal? Então, por isso, esse é o resumo que vocês vão ter da parte de termoquímica. Está aí o módulo 5 do livro de vocês, está tudo aí. As questões também estão aí. Resolvam, qualquer dúvida a gente fica tirando as dúvidas, beleza? Vamos finalizar nosso plantão da química. Um beijo, abraço, corta.